Essa mesa redonda é sobre o derramamento do petróleo no Mar do Brasil. Eu gostaria de chamar o professor para que ele abrisse a câmera dele, o professor Felipe, doutor Felipe Alessio. Por favor, professor. Muito obrigada pelo aceite, né? O professor Felipe Alessio, que é doutor em biociência. Ele possui graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco também. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da UPE. Ele tem experiência nas áreas de zoologia e ecologia, com ênfase na zoologia aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: pequenos mamíferos, relações ecoepidemiológicas, parasitose dos hospedeiros, fragmentação de habitats, comportamento animal. Eu passo a palavra para ele, desde já eu já agradeço. Ele é um professor altamente qualificado e amigo. Muito obrigada, professor Felipe Martins Alessio. Muito obrigado, Sandra Lô, pela oportunidade de mediar essa mesa, tá? Queria agradecer também pessoalmente à professora Paula Loureiro, que incentivou, sempre esteve realmente à frente e empolgada para organizar essa mesa, né? Então, boa tarde a todos. Então, estamos iniciando nesse momento, né, a mesa redonda derramamento de petróleo no Mar do Brasil, impactos socioeconômicos, ambiental e na saúde, no quadro do 5º Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE. Então, meu nome é Felipe Alessio, como a professora Sandra Lu apresentou, né, sou professor do curso de Ciências Biológicas do campus Santo Amaro, da Universidade de Pernambuco. Então, eu serei o mediador dessa mesa, trazendo informações muito importantes e muito atuais sobre o crime ambiental que marcou o Brasil em 2019. Né? Então, de acordo com o site Marco Zero Conteúdo, o derramamento de petróleo que começou a ser detectado no mês de agosto de 2019, no litoral aqui da Paraíba, foi o mais extenso incidente socioambiental com petróleo no Oceano Atlântico Sul, deixando marcas indeléveis no ambiente, nas pessoas e na nossa memória. Mais de 5.000 toneladas de material foram recolhidos ao longo de 2.000 quilômetros no litoral brasileiro, em 11 estados, do Maranhão ao Rio de Janeiro. Quais as consequências desse crime no sistema marinho costeiro e na saúde física e mental das pessoas? Como medir estas consequências? O que fazer para remediar? Então, para tentar dar pistas sobre essas questões, convidamos a professora a doutora Mariana Guinter Soares, da Universidade de Pernambuco, e a professora doutora Silvia Fernanda de Medeiros Maciel, da UFPE, para participar dessa mesa tão importante para as memórias sujas de piche se transformarem em luta permanente. Então, a doutora Mariana Guinter é bacharel em Ciências Biológicas, Ecologia, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ecologia pela UFRJ e doutora em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo, USP, com estágios pós-doutorais no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e no Scripps Institution of Oceanography na University of California, San Diego, entre 2015 e 2016, no quadro do programa Estágio Sênior CAPES. É professora adjunta da Universidade de Pernambuco desde 2008, coordenadora do Laboratório de Ecologia Trófica, LET, e do Núcleo de Pesquisa em Educação Ambiental e Científica, no PEAC, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Administração, Gestão de Desenvolvimento Local Sustentável, GDLS, da UPE. Realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão nas áreas de ecologia, com ênfase em ecologia trófica, educação ambiental e divulgação científica. Entre as suas atividades de divulgação científica, é colaboradora da Rádio Universitária Paulo Freire e, como colunista e consultora científica, é colaboradora do site informativo Aldeia da Gente. E é criadora também, apresentadora do podcast Prosa Consciência. A doutora Silvia Fernanda de Medeiros Maciel é professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, mestre em Letras e Linguística pela
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência profissional em docência no ensino superior e nas áreas de psicologia escolar, educação infantil e psicologia clínica. Atualmente desenvolve pesquisas com foco de interesse na primeira infância, articulando temas como saúde, educação, psicologia do desenvolvimento, psicologia ambiental e questões ligadas aos processos de produção de sentido da vida cotidiana. Então, para dar início nessa mesa, gostaria de agradecer, logicamente, a presença das professoras, né, que toparam participar desse momento, né, do 5º Simpósio do Complexo Hospitalar, e passar a palavra para a professora Mariana Guinter, que vai iniciar a sua fala, né, e depois eu passo realmente a palavra para a professora Silvia Maciel. Então, Mariana, por favor. Boa tarde a todos. Eu não sei se está aparecendo para mim está aparecendo uma apresentação. Não sei se está aparecendo para vocês, que essa é a apresentação de Silvia, que vai aparecer depois. Então, vou só pedir para o pessoal da organização, só deixar aqui na tela cheia, porque vamos fazer um bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer à organização do simpósio pelo convite. Quero parabenizá-los pela escolha desse tema, né? Porque com a grande quantidade de tragédias que a gente está vivendo nesse nosso país, acaba que uma tragédia se sobrepõe à outra, né? E a gente acaba esquecendo da tragédia anterior. Isso realmente é um problema que acontece recorrente no nosso país. E os impactos causados pelo derramamento do óleo no litoral nordeste do Brasil, eles continuam sendo sentidos, tanto do ponto de vista ambiental, quanto socioeconômico e de saúde. E por isso, esse tema precisa, sim, ser muito discutido, posturas precisam ser tomadas e soluções precisam ser cobradas. Então, eu gostaria de fazer aqui um breve histórico desse desastre, trazendo ao longo dessa viagem de um ano no tempo, nós estamos completando um pouco mais de um ano do início desse desastre, que ainda é sentido até hoje. E aí eu vou colocar alguns pontos importantes ao longo dessa viagem para trazer para a nossa discussão. No final, a gente vai abrir para um debate, então fiquem à vontade aí para deixar suas perguntas, seus comentários aqui, que a gente vai retomar perguntas num segundo momento dessa mesa para a gente discutir. Tá? Então, fiquem super à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Bom, a primeira mancha de óleo ela foi oficialmente identificada em 30 de agosto de 2019, há pouco mais de um ano, né, no município de Conde, na Paraíba. 4 dias depois, foi detectada novamente uma mancha parecida em Itamaracá. E a partir daí começaram a surgir em vários pontos do litoral nordestino. Os meses de setembro, outubro e novembro foram os mais críticos. Mas, na verdade, no início, o aparecimento dessas manchas elas não seguiam um padrão previsível. Ela aparecia aqui, né, no Maranhão, uma mancha em Pernambuco, uma mancha na Paraíba, uma mancha no Ceará. E da mesma forma, ela foi noticiada muito aqui e ali, muito localmente. Não teve uma cobertura jornalística a nível nacional nesse início. Isso também prejudicou até as pessoas se tocarem no que estava acontecendo, né? Agora, em meados de outubro, eu não sei se vocês se lembram bem, teve uma grande mancha que surgiu no litoral de Alagoas e ela começou a subir, seguindo as correntes, né? As correntes de norte. E aí, nesse momento, o desastre começou a tomar conta dos noticiários nacionais, principalmente, eu acho que todos devem se lembrar bem daquelas cenas trágicas, daquela grande quantidade de óleo que chegou na Praia de Carneiros, no litoral sul de Pernambuco. E é uma praia paradisíaca e muito apreciada pelos turistas. E aí ele ganhou notoriedade. Então, a gente vê também que tem muito esse apelo, né, da coisa turística, e aí o Brasil começou a olhar, espera aí, o que está acontecendo?
né? Ou seja, demorou para a gente falar desse desastre a nível nacional. Mas mais apavorante do que aquela grande quantidade de óleo que a gente viu na praia, era a quantidade de pessoas se lançando naquele óleo. Isso causou uma grande comoção, as pessoas não tinham nenhuma proteção, todas se lançando no óleo para tentar salvar a praia. E, apesar das notícias naquele momento já estarem em todos os jornais nacionais e internacionais, uma ajuda oficial ela demorou muito tempo para acontecer. Né? A gente sabe que o Plano Nacional de Contingência, que é voltado para acidentes como esse, ele já tinha sido lançado em 2013, não foi acionado. E a limpeza das praias ela ficou a cargo dos voluntários, dos pescadores, dos banhistas, dos professores e estudantes universitários ao longo de todo o litoral do Nordeste, e até turistas que estavam por ali trabalhando, e trabalharam dias e noites sem fim. E muito se discutia quem são os culpados, de onde veio esse óleo, para onde vai, quem lançou, quem derramou, enquanto que a população, sem proteção nenhuma, se lançava às águas para tentar minimizar esse impacto. Então, ou seja, enquanto as autoridades estavam discutindo quem foi o culpado, as pessoas estavam na praia limpando a praia, né, colocando literalmente a mão no óleo. E a gente tem várias imagens que chocou realmente o mundo inteiro, né? Agora, assim, em relação aos impactos, o impacto ambiental ele era absolutamente visível, né? A gente via animais mortos, cobertos de óleo, né? Ao longo de todo o litoral, as raízes dos manguezais totalmente cobertas, os recifes de corais totalmente cobertos de óleo. Mas esses foram os impactos ambientais visíveis, né? Foi o que chamou mais atenção. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho desses impactos ambientais não visíveis, que são ainda mais problemáticos. Mas, como eu falei no início, esse impacto ambiental ele não foi o único impacto desse desastre. Os voluntários que estavam realizando a limpeza das praias, como eu falei, sem nenhuma proteção, eles começaram a sentir os efeitos da intoxicação. Muitos chegaram em estados graves nas unidades de saúde, e muito pouco se sabia. Na verdade, a gente discutiu isso muito na época, quais são os efeitos desse óleo, né, na saúde humana. Sabia-se que era um óleo muito, muito grosso, muito denso, muito bruto ainda, né, liberando muitos gases tóxicos. E não se sabia qual seria o impacto a curto, médio e a longo prazo dessa intoxicação. E os profissionais de saúde, eles se viravam como podiam, né? Como eu falei, a gente não tinha, o plano de contingência nacional não foi acionado. Então, estava todo mundo tentando ali ajudar as pessoas que chegavam com sintomas, né? Sem saber ao certo com o que estava lidando, sem saber a origem e a composição do óleo, sem saber como seriam até os sintomas que a gente chama crônicos, né? A gente tinha os sintomas agudos, aqueles que estavam sentindo naquele momento, mas como seria a longo prazo, a desidratação também resultante daquele trabalho o dia inteiro debaixo do sol, tirando o óleo, mexendo no óleo, isso aí também piorava o quadro de intoxicação das pessoas. E a gente tem, por exemplo, dados da Secretaria Estadual da Saúde de Pernambuco, que só no nosso estado, 389 casos de intoxicação relacionados em 11 municípios. E o que aconteceu? Não, apesar da gente ter, né, de ter esses casos cadastrados, não teve acompanhamento. Não teve acompanhamento clínico, acompanhamento de estudo, porque, como eu falei, como não foi acionado o Plano Nacional de Contingência, que daria essas diretrizes também de atenção, ou seja, o plano não está só relacionado com o impacto ambiental, mas o impacto na saúde também, não teve uma preparação da rede de saúde, ou seja, os profissionais não sabiam como agir. Então, o caos estava formado. Então, a gente falou do impacto ambiental, que é óbvio o impacto na saúde, e teve um impacto social, porque a gente teve uma comunidade inteira de pescadores e marisqueiros que, da noite para o dia, perderam seu sustento. Então, a dúvida, né, sobre o estado dos peixes, dos crustáceos, dos moluscos, que eram pescados nessas áreas contaminadas, eles estão contaminados, não estão contaminados, a população não queria consumir, com razão, claro, e os cientistas tentando descobrir, né, tentando fazer análises amostras de peixes, de crustáceos, de moluscos, também tanto querendo proteger a população que consome e proteger o trabalhador que vive desses recursos.
Então, foi uma época de muitas informações truncadas, confusas, muita ansiedade, muito desespero e pouca atitude oficial, assim, né? Como o Felipe bem falou, esse foi o mais extenso incidente socioambiental com petróleo do Atlântico Sul. A gente fala muito dos impactos ambientais, mas assim, foi um impacto social muito grande, né? E a indenização do governo que nunca saía, até hoje as comunidades pesqueiras não foram totalmente indenizadas, né, com o seu prejuízo, e a preocupação, essa preocupação das autoridades em apontar o culpado, saber quem é o culpado, não tinha ninguém que indenize, ou seja, não tem culpado, quem vai indenizar, não tem ninguém que indenize, e a população está ali à deriva morrendo de fome. Então, foi como eu falei, né, os meses, né, de setembro, outubro, novembro foram os mais críticos, e no fim de outubro também vieram propostas de financiamento para pesquisas sobre o desastre. Governos estaduais, o governo federal, as universidades abriram editais para financiar projetos de pesquisa voltados para o óleo. E nesse momento ficou muito clara a importância dos cientistas nesse processo, né? Não só investigando as causas e consequências do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista da saúde, mas também colaborando com a mídia, mantendo o canal de informação com os jornalistas. Muitos de nós, cientistas, diretamente envolvidos com esse desastre, fornecemos inúmeras entrevistas à TV, ao rádio, aos jornais, sobre cada descoberta, cada pecinha montada desse quebra-cabeça. E a gente ouviu muito elogio e agradecimento dos jornalistas, essa boa vontade dos pesquisadores, essa parceria de manter a mídia e, portanto, a população informada. E eu realmente parabenizei várias vezes, né, o trabalho de todos os jornalistas que eu tive contato. Tanto de procurar a informação correta, tentar entender como é que funciona, até, né, os termos técnicos, tentar entender como é que funciona, né, esse processo todo, passar as informações de forma clara, de forma verdadeira. Então, essa parceria entre os cientistas e os jornalistas, ela foi primordial para a informação correta da população, porque não havia, né, informação oficial a seguir. Então, os cientistas realmente tiveram um papel importante, muito importante, junto com os jornalistas. Mas aí eu estava falando, né? Setembro, outubro, novembro, mas aí veio dezembro, aí veio o verão, aí vieram as férias, e de repente as praias lotaram, os hotéis lotaram, o óleo não estava mais tão visível e as pessoas escolheram esquecer o problema. Mais ou menos como a gente está vivendo agora, né? Na pandemia. Nada mudou, mas as pessoas já estão tão cansadas de estar em casa que resolveram sair, como se tudo tivesse acabado. E foi um fenômeno interessante, assim, enquanto a gente via, né, nos meses anteriores as redes sociais todas preocupadas, e o pescado está contaminado, as praias estão contaminadas e tal, uma discussão, e de repente foi tudo substituído por pessoas na praia, felizes, contentes, tudo tinha acabado. Inclusive, as pessoas chegavam nos hotéis com seus pés cheios de óleo e as recepções dos hotéis entregavam ali como cortesia um removedorzinho para tirar o óleo e vida que segue. Então, realmente, parecia que a tragédia tinha ficado no passado, mas, na verdade, para quem se negou a encarar o problema, né? Como a gente está vivendo agora. A gente, por mais que todos os noticiários e os cientistas mostram que ainda há perigo com vírus, as pessoas decidem agir por conta própria. Naquela época estavam indo à praia com óleo e agora saindo das ruas sem máscara. Então, a gente vê um paralelo, novamente, isso acontecendo na nossa sociedade. E a gente sabe, né, em relação mais especificamente ao impacto ambiental, isso foi dito incessantemente por mim e por vários colegas, que o óleo aparente ele é só a ponta do iceberg. Quando a gente viu aquela remoção daquela grande quantidade de óleo na areia, a remoção é muito importante. Claro, não se discute isso, é fundamental, mas boa parte desse óleo, como a gente viu que era um óleo muito denso, ele sedimentava, ou seja, ele descia e se depositava no sedimento, no assoalho oceânico. E aí, boa parte também nesse processo ia se fragmentando em partículas menores, invisíveis para nós,
Então, por isso que muita gente achava que já estava tudo bem. Não tem óleo na praia, a gente pode entrar. Só que esse tamanho, né, invisível para nós, é o ideal para ser consumido pelos organismos marinhos. Então, esse material ele foi sendo incorporado no que a gente chama da cadeia trófica, ou seja, ele vai sendo absorvido pelos micro-organismos, as algas, as bactérias, depois os microcrustáceos, até chegar nos peixes, né, e nos moluscos e nos crustáceos, que faz parte da nossa alimentação. E muitos absurdos foram falados pelas autoridades, como os peixes são espertos e fogem do óleo, não sei se vocês se lembram. De fato, os peixes têm mais possibilidades de natação e do que os crustáceos, como os camarões, os siris, os caranguejos, que dirá dos moluscos, que ficam lá grudadinhos na pedra. Mas eles não estão livres de se alimentar daqueles organismos que estão contaminados, né? E aí eles vão incorporando essas toxinas na sua musculatura. Do ponto de vista ambiental, a gente tem esse paralelo com a saúde, porque a gente tem os efeitos agudos e crônicos no ambiente, tal como uma doença humana. Então, o que a gente chama de efeitos agudos são aqueles efeitos imediatos, aquela mortandade visível dos organismos. O que a gente viu, peixe morrendo na praia, né, cheio de óleo, o mangue coberto de óleo, os recifes de corais cobertos de óleo. Mas esses efeitos crônicos, eles são percebidos num tempo maior. Eles precisam, é a consequência daquela liberação das substâncias tóxicas do óleo que vão sendo incorporadas nas teias tróficas. Ou elas ficam dissolvidas na água, ou elas ficam dissolvidas na areia que a gente está pisando, que as crianças estão brincando. Né? E esse efeito, ele não é percebido ou ele não é medido imediatamente. São necessários estudos de longo prazo. E por isso o papel das universidades ele foi e continua sendo crucial nesse momento. Eu vou só mencionar alguns dados, né, da nossa equipe de trabalho. A gente viu, por exemplo, que saiu um artigo no início desse ano que mostrou que o óleo coletado em novembro e dezembro, ou seja, passado já os 3 meses, né, da chegada do óleo no litoral, ele sofreu pouca degradação. O que quer dizer o quê? Que ele ainda mantém o seu potencial tóxico. Né? O sedimento está ainda contaminado. A gente viu mortalidade de microalgas, mortalidade de microcrustáceos, né, que faz parte do plâncton, que é a base, né, de alimento de toda a fauna marinha. Então, essa mortalidade ela é diretamente relacionada à toxicidade desse óleo. E isso é uma preocupação também, não só ambiental, mas socioeconômica, porque se a gente tem uma mortalidade de larvas que vão vir a ser adultos no próximo ano, dos recursos pesqueiros, a gente vai também ter uma queda, né, na oferta de pescado para as comunidades que trabalham diretamente com isso. Né? Então, assim, você tem um efeito também a longo prazo dessa mortalidade. Né? E a gente viu também, esse ano, ele foi registrado na APA Costa dos Corais, o maior índice de branqueamento dos corais em 35 anos. O branqueamento ele acontece quando as algas que fazem parte dos corais, que são os simbiontes, elas morrem, elas são expelidas do coral. E são essas algas que dão aquela coloração linda dos corais. Então, ele fica branco, mesmo porque você só vê o esqueleto calcário deles. E isso está muito relacionado ao aquecimento das águas, né, ao aumento da temperatura e a redução do pH, a acidificação, que está muito, muito relacionada também com as emissões de carbono atmosféricos, enfim. Mas o que a gente tem levantado a discussão, será que o óleo não teria também a ver com essa taxa de branqueamento? Isso é uma coisa que a gente está investigando ainda também. Então, né, falando das pesquisas, do que a gente tem visto, nesse momento, nesse desastre, realmente a gente viu como a ciência foi muito importante e tem sido muito importante nesse processo, e que os pesquisadores das mais variadas áreas de conhecimento simplesmente pausaram todos os seus projetos para se dedicar a essa crise. Né? Então, muitos, inclusive, tiraram, né, recursos do seu próprio bolso para coletar, para analisar a amostra, para trazer alguma luz para a sociedade. Estávamos todos querendo saber o que estava acontecendo. Né? E, como eu tinha falado, foram lançados editais de financiamento,
né, no final do ano passado. Alguns grupos foram contemplados, inclusive o nosso grupo, e começamos desde o final do ano passado a organizar, né, mesmo ainda sem recurso. As coletas começaram nesse ano, apenas ainda com a promessa do repasse, a gente não tinha recebido, né, mas quanto mais tempo você demora para coletar, mais tempo passa, né, os efeitos, né, que o óleo tem sobre o ambiente são mais perdidos, digamos assim, do nosso olhar. Então, era urgente que a gente fizesse essas coletas o mais rápido possível. Mas o que aconteceu? Estourou a pandemia no final de fevereiro, a gente teve um isolamento, né? As aulas foram suspensas, os laboratórios foram fechados, aí a pesquisa ficou paralisada, a pesquisa e os recursos, né? Porque aí veio a justificativa de que a gente precisa investir recurso para conter a pandemia. Né? Agora aqui, sem querer atribuir juízo de valores às tragédias, porque realmente não faz o menor sentido, mas é como eu falei, como se uma tragédia anulasse a outra. Né? Ou seja, de repente, o óleo não era mais problema porque a gente tinha que lutar contra a Covid. Então, a gente esqueceu e saiu da mídia, de fato. Né? O problema do óleo saiu da mídia porque tinham problemas mais recentes, né, para a gente discutir, para a gente se preocupar, digamos assim. Mas as pesquisas foram muito prejudicadas por conta disso. Né? E elas têm sido tocadas, eu posso dizer, aos trancos e barrancos, muito com o financiamento pessoal dos pesquisadores envolvidos. Isso também não é novidade, porque isso é de praxe aqui no Brasil, né? A gente sustenta muito as nossas pesquisas também. Mas a pandemia ela não causou só um impacto nas pesquisas, ela causou um enorme impacto nas comunidades pesqueiras. Voltando ao impacto socioambiental, além de todo o problema financeiro e de saúde que foi causado pelo óleo, agora essas comunidades elas tinham que lidar com a ameaça de um vírus mortal, com a impossibilidade de trabalhar para garantir o seu sustento, né? E elas foram muito mais impactadas, né, por conta já da precariedade da situação econômica que elas já estavam passando. Então, como eu falei, foi uma tragédia em cima de outra. Então, na verdade, uma tragédia ela não anulou a outra, mas ela simplesmente magnificou os seus efeitos, aumentou os efeitos. Né? Então, a gente não ouviu mais falar do óleo, e por isso achei muito importante trazer à tona, né, essa discussão novamente aqui para esse simpósio, um simpósio voltado para a saúde, e as atenções foram todas passadas para a Covid, o que é claramente compreensível, e de repente, eu não sei se vocês se lembram, né, que foi noticiado rapidamente, né, nos jornais, no fim de junho, novas manchas voltaram a aparecer no litoral. Não sei se vocês se lembram. E aí ficou aquela discussão. Outro derramamento, de onde veio esse óleo? Não, simplesmente é o óleo que está aí. Né? Então, isso foi a prova de que o óleo não desapareceu. Né? O óleo simplesmente sedimentou, ele está no fundo, a gente não está vendo ele boiando, né? A parte do óleo que boia, mas com a mudanças, né, de circulação, de correntes de maré, esse óleo ressuspende, e foi o que acabou acontecendo. Então, a gente não sabe quanto de óleo que a gente tem sedimentado, a gente não sabe o quanto que vai poder vir à tona, a gente não sabe o quanto esse óleo impactou e continua impactando a fauna e a flora marinha costeiras, né? Sem dizer dos efeitos na saúde, como a gente estava falando anteriormente. E como é que a gente vai saber isso? Com ciência. Com ciência e investimento sério na pesquisa. A pandemia certamente veio atrapalhar o andamento das pesquisas, mas também, certamente, com a gestão correta dos recursos, principalmente com vontade política e determinação de prioridades, eu arrisco a dizer que a gente teria, sim, condição de investigar os efeitos do óleo no ambiente de maneira precisa e eficiente, de cuidar da saúde das populações afetadas, tanto pelo óleo quanto pela Covid, e de recuperar pelo menos parte dessas perdas financeiras decorrentes de todos esses acontecimentos. Então, esse desastre, ele nos traz várias lições, várias reflexões, que são importantes para o nosso futuro. Certamente, como eu falei anteriormente, se nós tivéssemos sido mais ágeis, mais proativos, enquanto governo,
né? Não enquanto população, porque a população foi extremamente ágil, proativa, se arriscando, né? Arriscando a sua vida para conter esse desastre. Mas se o Plano Nacional de Contingência tivesse sido acionado imediatamente, os resultados desse desastre seriam minimizados, né? Eu arrisco a dizer que eles não seriam evitados, mas eles seriam certamente minimizados. Qualquer atividade ou empreendimento, antes de começar a operação, ele precisa de um estudo profundo, que é o que a gente chama de análise de risco. Esse estudo, ele lista todos os possíveis acidentes que podem acontecer. Tanto e com estratégias, né, de prevenção, ou seja, como prevenir, como evitar que esse acidente aconteça, e de mitigação ou remediação, que é, uma vez esse acidente ocorrido, como que a gente pode diminuir ao máximo os impactos. A gente falou aqui hoje das atitudes que a gente poderia ter tido para mitigar o impacto do derramamento do óleo. Mas a gente precisa pensar também em como evitar novos desastres como esse. Esse não foi o primeiro desastre com derramamento de petróleo, também não foi o último. Eu não sei se vocês se lembram, agora no fim de julho, a gente teve um desastre muito semelhante com esse do litoral nordestino, que foi nas Ilhas Maurício. Foi um navio cargueiro japonês que atingiu um recife de corais e começou a vazar óleo. Então, a gente precisa discutir as nossas matrizes energéticas. A gente precisa utilizar efetivamente outras formas de energia, menos poluidoras, mais seguras. A gente sabe do perigo que representa a utilização do petróleo, seus derivados, tanto para o ambiente quanto para a nossa saúde. Então, acidentes como esse, infelizmente, têm sido cada dia mais comuns. E o impacto causado, ele é irreparável, como a gente presenciou, né, no nosso litoral. Bom, esse é um assunto extremamente complexo, né? Tem muitas facetas que devem ser discutidas, mas eu vou passar agora a palavra para a colega Silvia, fazer as suas considerações, e aí a gente vai ter um tempo para abrir para o debate, e a gente volta a conversar mais sobre isso. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Foi uma fala muito clara, muito objetiva, realmente, apresentando toda a complexidade, né, desse incidente, né, que a gente pode chamar de crime mesmo, né? E agora eu vou passar a palavra para a colega Silvia Maciel, que vai falar um pouco sobre a parte da psicologia ambiental, o que isso tem a ver com esse problema que a gente viu e que a gente está vivendo ainda, na verdade, né? Então, Silvia, a sua palavra. Obrigada, Felipe. Obrigada a você por trazer aqui para a UTE no dia de hoje. Obrigada a todas as pessoas presentes nesse encontro. Eu venho aqui falar de uma área que, de um modo geral, aqui em Recife, pelo menos até onde eu tenho notícia, não tem sido muito divulgada. Então, eu falo do lugar da psicologia ambiental e quero conversar um pouco com vocês sobre como esses desastres ambientais impactam a saúde e as relações pessoa-ambiente. Eu vou pedir que fique passando, pode passar a próxima imagem. A primeira coisa que a gente precisa pensar, antes de eu poder falar um pouco a respeito dessas questões, inclusive das memórias sujas de piche, como o Felipe bem disse, é preciso que vocês saibam que são relações pessoa-ambiente. E aí, no próximo slide, a gente tem aí a referência da marca da Abrapa, que pode passar o próximo, que é a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, que trabalha fundamentalmente com os estudos das relações pessoa-ambiente. E o que é que se trata? A psicologia ambiental é um campo da psicologia, ligado originalmente à psicologia social, que dialoga com outros campos do saber, notadamente das áreas que são externas à psicologia, a geografia, as ciências bioecológicas, a arquitetura e urbanismo. Então, a gente trabalha na interface com essas outras ciências no sentido de construir possibilidades de diálogo e de sentido acerca dessas relações. Então, pode passar aí a imagem. A psicologia ambiental, ela trata dessas relações, então, entendendo que existe uma reciprocidade entre o nosso comportamento e o ambiente, tanto físico quanto natural. A gente costuma dizer, a gente usa uma fórmula, uma função, que diz que o comportamento humano é uma função da relação entre pessoa e ambiente.
Se eu mudo a pessoa, evidentemente é um outro comportamento, e se eu mudo o ambiente em que nós nos encontramos, esse comportamento também muda. Então, há um impacto de mão dupla, tanto do ponto de vista dos ambientes influenciando nossos estados subjetivos, quanto os nossos estados subjetivos, as nossas ações, sendo capazes de influenciar o ambiente para o bem e para o mal. E aí são ações humanas que levam, por exemplo, a um episódio como esse de um desastre do derramamento de óleo ocorrido no ano passado. Então, vamos seguindo. Próxima imagem, eu queria perguntar a vocês, ou vamos discutir isso, como desastres ambientais impactam a saúde e as relações pessoa-ambiente. Pode passar os 2 próximos slides, por gentileza. Pode passar? Aí. Essa é uma imagem que me chama muita atenção, foi divulgada por ocasião do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. A gente tem aí um jovem, um adolescente, banhado em óleo. Então, a imagem por si nos dá a notícia e fala de crise. Aponta para nós o lugar de reflexão acerca de onde estamos e o que viemos a fazer. A Mariana vai falar de impactos visíveis e invisíveis. Ela fala do impacto ambiental, dos efeitos da intoxicação, impacto na saúde, do impacto social em pescadores e marisqueiros, etc. Mas a gente tem também um marcador de um impacto de ordem subjetiva na vida das pessoas que estão envolvidas com isso, que é extremamente significativo e que a gente precisa levar em consideração. Por gentileza, passa o próximo slide. A gente precisa entender que os desastres geram crises. E o que é uma crise? Hoje nós vivemos uma crise, já tem se falado, na mesa anterior falou-se a respeito da crise do Covid. Aqui a gente já está falando sobre isso, uma crise não mitiga a outra, mas a gente vive situações de incerteza e urgência, como vivemos situações de incerteza e urgência diante do derramamento de óleo. Gera alta responsabilidade entre as pessoas e as ações diante dessa responsabilidade vai variar tanto no que diz respeito a ações individuais quanto a ações coletivas e governamentais. A crise tem impactos éticos e políticos, evidentemente, importantes, e geralmente está associada a pressões de ordem ambiental, de ordem temporal e de ordem social. A gente não tem, eu de modo geral, quando trabalho na psicologia ambiental, a gente não separa a perspectiva espaço e uma perspectiva espaço-tempo. Então, quando a gente está falando nesse recorte do derramamento do petróleo nos mares nordestinos, a gente está falando do impacto do derramamento de óleo em vários outros contextos que historicamente vem ocorrendo, e isso é questão sim para a psicologia ambiental. Isso é questão sim para nós pensarmos que relações são essas que a gente desenvolve e o quanto isso nos impacta. Por gentileza, passa o outro slide. Na próxima imagem, vocês veem uma outra cena tocante, no meu ponto de vista também, a mídia faz isso, mas fez, como a Mariana disse, no ano passado. Hoje a gente não fala, né, disso daí. Voluntários envolvidos nesse processo de catar o óleo, de pôr a mão na massa, de pôr a mão no óleo. E essas pessoas se contaminaram, muitas pessoas se contaminaram, e aí, a despeito de não ter sido ativado o Plano Nacional de Contingência, pessoas estiveram lá, colegas meus estiveram lá, também atuando e se voluntariando no sentido de agir diante da crise. E aí, no campo da psicologia, a gente precisa pensar como se dão, como ocorrem, como tomamos decisões em crises. Então, por gentileza, passa o próximo slide. O processo de tomada de decisão em crise depende de alguns aspectos nossos. Um deles diz respeito a traços de personalidade, modo de constituição de subjetividade, como nós nos relacionamos com o mundo e como nós nos constituímos como sujeito, em que ambiente, em que sociedade, em que grupamento. Então, isso implica tomadas de decisão.
nossas disposições gerais, então é algo de ordem subjetiva, desse movimento diante da situação, e de conhecimentos e treinamentos para agir em situações de crise. A gente tem vários estudos no campo da psicologia ambiental que tratam dessas tomadas de decisão em crise, por exemplo, em episódios como tsunami e terremotos. No Japão existem muitos estudos no campo da psicologia ambiental que vai tratar das estratégias de tomada de decisão das pessoas diante de episódios como, por exemplo, o tsunami. A gente tem dados que, a despeito das autoridades informarem as pessoas que tem uma previsão de ocorrência de um evento como esse lá, a gente tem respostas de pessoas com um índice menor do que seria necessário. As autoridades informam, diferente do Brasil, mas lá as autoridades informam e muitas pessoas, no caso do último tsunami, pensavam, não, mas eu estou num lugar alto, não vai me atingir, eu estou num lugar longe, a onda não vai me pegar. E muitas dessas pessoas foram atingidas por não atender às orientações dos órgãos de proteção e de orientação. Então, implica, para agirmos diante da crise, conhecermos e sermos treinados para trabalhar com isso. Então, a gente precisa conhecer isso que está sendo discutido a respeito das consequências mesmo dessa invisibilidade do impacto ambiental do derramamento de óleo ocorrido em 2019. Até para podermos dar conta de seguir as nossas reflexões. Por gentileza, no próximo slide, aí a gente tem outra cena de um animal marinho, uma tartaruga, banhada em óleo. A gente tem cena de diversos outros animais, e aí a gente tem micro-organismos, como já foi citado aqui. Então, as consequências da crise impactam a vida em diversos níveis, impactam o ecossistema de diversas formas e nos impacta fortemente no sentido de que qual é o meu lugar nessa situação. Pode passar. Então, a nossa tomada de decisão depende também da nossa fisiologia, condições físicas e fisiológicas para lidar com isso. Os efeitos da intoxicação nos voluntários fez com que menos voluntários pudessem estar lá. Os efeitos psicológicos de lidar com essa crise impedem, muitas vezes congelam a possibilidade de algumas pessoas. Então, a gente tem efeitos de ordem fisiológica. A gente tem tem marcadores de tomada de decisão de ordem fisiológica. Algumas pessoas travam diante de crise, não conseguem agir, medo crônico, enfim. Nossas habilidades cognitivas, percepção, habilidade de articular ideias e ações, e habilidades socioemocionais, autocontrole, por exemplo, de como responder a determinadas situações. Eu estou falando aí em níveis individuais e de pequenas coletividades. Eu estou falando da tomada de decisão minha e de cada uma das pessoas que está aqui diante de uma situação de crise. Eu estou falando da tomada de decisões em níveis maiores, que já deveria estar previamente acontecendo. Então, essa nossa tomada de decisão depende ainda de fatores externos, como ocorre o evento, ligados à pressão do tempo. Então, se havia uma previsão ou não para que aquilo ocorresse, no caso, não. Houve eu não sei se a gente chamaria de acidente, porque às vezes as tragédias são anunciadas e nós nos esquecemos de atentar para isso. Mas, enfim, houve o episódio, então tem uma pressão do tempo, tem uma influência social, no caso, inclusive influência midiática, que depois se cala e a tomada de decisão meio que muda de figura. Então, nossas decisões e nossas ações frente a situações de crise como essa estão ligadas a isso que eu falei. Então, traços de personalidade, disposições gerais, conhecimentos e treinamentos para agir diante das situações,
nossa fisiologia, nossas habilidades cognitivas e socioemocionais, depende de fatores externos, da pressão do tempo, da influência social. Então, a gente está falando aqui do episódio específico do derramamento de óleo no nosso litoral. Mas outras tragédias, outros episódios, como, por exemplo, pode passar a próxima imagem, do deslizamento de barreiras em determinadas regiões do país, que também são tragédias anunciadas. A gente sabe que vai ocorrer no período das chuvas, em função do tipo de construção, da localização das construções, da perspectiva climática de determinada região, do tipo de solo em que essas implantações, essas construções se estabeleceram. Então, se sabe, a gente tem um mapa dos locais onde esse tipo de tragédia é anunciada. Então, algo nos diz que é preciso aprendermos a agir, ou já deveríamos ter aprendido a agir, a tomar decisões diante de crises e que vão ocorrer. Então, no caso aqui, a gente sabia, em outros episódios, inclusive que ocorreram já aqui em Recife, de deslizamento de terra, por exemplo. Mas a gente tem, no próximo slide, uma imagem da tragédia de Brumadinho, Mariana, ocorrida também muito recentemente, uma barreira cheia de resíduos geológicos, destrói e que vem como uma onda de destruição que também termina chegando no mar. E sobre episódio também de tragédia, sobre o qual se fala muito no momento em que ocorre, mas que se deixa de falar tanto mais quando outra crise se sobrepõe. Então, hoje nós falamos e devemos, como já foi repetido pelas colegas, nos situar frente às contingências da Covid-19. Muitas de nós estamos fazendo pesquisa nesse campo, inclusive eu. Mas isso não faz desaparecer a existência ou deixar de coexistir as outras tragédias. O impacto ambiental, o impacto social, o impacto em saúde das tragédias que se estabeleceram anteriormente. Então, pode passar. Quando falamos em psicologia ambiental, em contextos de crise, a gente precisa pensar em como gerenciar o espaço para a formulação de mudanças comportamentais para as pessoas tomarem decisões melhores nessas situações. Então, para pensar no gerenciamento de espaço, é preciso que o conceito do meio ambiente, o conceito das relações pessoa-ambiente passem a fazer parte de um cotidiano de estudo, não só no campo da psicologia, mas no campo necessariamente dessas interfaces a respeito das quais eu toquei anteriormente. Então, nos campos das ciências biológicas, as ciências climatológicas, por exemplo. Então, em função da compreensão desse gerenciamento de espaço, a gente pode formular estratégias para modificação de comportamento, que inclusive levam a gerar na população reflexões acerca, por exemplo, de qual o meu papel na mudança das matrizes energéticas, qual o meu papel na coleta seletiva ou na destinação de resíduos sólidos. Eu estou falando de um exemplo bem cotidiano, bem rotineiro, a respeito do qual, por exemplo, a gente está trabalhando em disciplina na universidade. Então, as mudanças comportamentais implicam a compreensão do espaço e o pensar esse gerenciamento. E assim a gente começa a tomar decisões melhores. Então, precisa haver um investimento, sim, tanto no campo da pesquisa, quanto no campo do ensino e das atividades extensivas de extensão nas universidades, no meu ponto de vista, em que a gente possa agregar as ações nesses campos que, de um modo geral, têm sido vistos como campos distintos e localizados em áreas
remotas umas das outras. A psicologia está num canto, a biologia está no outro, as ciências geográficas, as ciências meteorológicas, etc. Então, pode passar. É preciso que a gente entenda que, apesar dessas tradicionais barreiras para a interdisciplinaridade entre as chamadas ciências naturais e as ciências humanas e sociais, a gente precisa atuar conjuntamente. A atuação conjunta dessas ciências aponta para um caminho de aproximação das ciências bioecológicas e da psicologia ambiental. E é a partir desse tópico sobre o qual está se discutindo aqui, dos problemas ambientais, de tragédias como essa, e o papel dos humanos nesse contexto, porque nós estamos completamente implicados nessa história, a gente pode aproximar, por exemplo, a educação ambiental, investigando processos cognitivos, processos afetivos, ligados, por exemplo, à representação do ambiente, tanto de maneira individual como coletiva. Então, havemos de nos aproximar para, juntos, como áreas ou como campos de saber, podermos construir estratégias que gerem uma conscientização, uma tomada de consciência técnica mesmo, por parte da população, para a compreensão das relações humanas nos problemas ambientais. Por gentileza, passa o próximo slide. E aí, como é que a psicologia vai agir diante disso? O caos está instaurado, a situação está posta, e como a psicologia age diante de desastres como esses? Um desastre de derramamento de óleo, um desastre como o de Brumadinho e Mariana, os desastres anunciados a cada inverno de barreiras sendo arrastadas. Então, a gente pode agir preventivamente, tanto melhor, preparando comunidades de áreas de risco. Então, a gente precisa saber o que ocorre, prevenindo ou reduzindo impactos negativos desse evento. Então, algumas coisas podem ser feitas sim, aí as autoridades precisam estar à frente, é preciso que a gente tenha políticas públicas no sentido de preparar as comunidades de áreas de risco e prevenir e reduzir impactos ambientais negativos e desenvolver uma percepção de risco e a possibilidade de resolução de problemas. Me chama muito a atenção quando a Mariana fala dos turistas que vão à praia e vêm com os pés manchados de piche e recebem óleo de cortesia do hotel para tirar a mancha. As consequências do que está ocorrendo, a invisibilidade, o assoalho oceânico contaminado, os corais embranquecidos, não é visível, não reporta, não chega para as pessoas uma compreensão de percepção ambiental acerca disso tudo. Então, para a gente dar conta de fazer esse tipo de mudança, é preciso orientação, é preciso, como já foi dito, é preciso ciência, é preciso informação coerente, correta, adequada e sistemática. Pode passar, por gentileza? E depois do desastre. Está dado, a gente tem referências no campo da saúde, da intoxicação, por exemplo, mas a gente tem consequências no campo da saúde mental que também são gravíssimos. Fala-se em transtorno de estresse pós-traumático. Pode ocorrer, sim, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em pessoas que passaram pelas situações desses tipos de desastre. Mas um psicólogo ambiental chamado Terence Lee, ele falou em transtorno de estresse ambiental crônico. Ele trabalhava com as pessoas que sofreram radiação em função de desastres nucleares. E havia ali no corpo daquelas pessoas marcas de uma radiação que iam ser levadas para sempre, que se manifestavam depois de alguns anos. A gente pode ter esses resquícios nas outras tragédias, o óleo em nós, nos animais, etc. Passa, só para a gente ir fechando. Nesse pós-desastre, a gente precisaria, o trabalho da psicologia e da psicologia ambiental deveria priorizar a subjetividade das pessoas, as especificidades, por exemplo,
das comunidades de pescadores e de marisqueiros, que tem a questão social envolvida, a questão econômica envolvida, as suas próprias contingências de vida, atentar para o bem-estar físico e psíquico dessas pessoas, que são determinantes na reação delas mesmas frente ao evento, então é preciso cuidar. Tem um apito, acabei, não estou acabando. E atuar em diferentes cenários. E aí, então, o nosso papel é estar tanto no local do desastre, onde as pessoas estão alojadas, em hospitais, no pós-trauma, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar. Então, a ideia é que a gente possa incentivar as pessoas a ampliar o senso de controle sobre suas próprias vidas, o que pode fazer as pessoas aderirem mais a políticas públicas para lidar com as consequências do desastre, mas necessariamente para isso que ocorra, é preciso que tenhamos credibilidade das autoridades para influenciar esses comportamentos. Então, eu queria que passasse somente o penúltimo slide para ficar na tela, depois desse mais um. E aí, não, pode passar, é o anterior, não vou passar esse não, porque a gente vai falar do Japão, pode passar outro. Aí a gente tem falado do Japão, mas é o outro que fala dessas matrizes energéticas. No Japão se criam memoriais para lembrar o acontecido, nunca esquecer e as coisas se manterem na memória. Mas se o problema é essa coisa individualista, no sentido da gente não pensar nas matrizes energéticas e na destruição que a gente está fazendo, a solução talvez não, do meu ponto de vista, é necessariamente a gente se juntar, a gente agir como comunidade humana e a gente poder trabalhar com as diversas áreas de ciência em prol de ações mais efetivas. Eu acho que é isso. Desculpe pelo atropelo das palavras, pelo tanto das palavras, mas eu estou à disposição de cada um para a gente poder conversar. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, Silvia. Eu peço para a Mariana ligar a câmera novamente para a gente poder debater e colocar o fundo de tela, né, do simpósio para a gente poder debater durante os próximos 15 minutos e a gente manter o tempo da mesa redonda, tá? Então, eu queria agradecer novamente a participação de vocês, elogiar, na verdade, são falas globais e com especificidades, né, logicamente respeitando as casinhas e as catedrais de cada grande disciplina, grande área do conhecimento, né? Então, a Mariana representando a biologia e a Silvia a psicologia, e aí a gente, logicamente, tendendo mais para a área da saúde, né? E Mariana tendendo mais para a área ambiental, mas a gente viu que foram falas globais que tentam abarcar toda a complexidade desse tema, né? De todas as consequências. Então, assim, para começar, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui da Célia, né? Então, aqui, Célia Nunes do Nascimento, né? Então, ela comenta, eu vou passar a palavra para a Mariana nesse sentido, tá? De certa forma, se tem uma assessoria, então, já que a Mariana trabalha muito com a parte de divulgação científica, né? Então, os trabalhos de extensão que ela tem realizado ultimamente está indo nessa direção, né? Já com podcast os textos, né, de divulgação científica. Se não se tem uma assessoria de imprensa, é preciso que os próprios cientistas provoquem a mídia, soltando notas, mantendo um bom relacionamento com a mesma, infelizmente ou felizmente, na verdade, porque isso, na verdade, que está sendo descoberto, talvez, não tardiamente, né, mas, assim, pelo maior número de pesquisadores, é esse poder que a gente tem, na verdade, de comunicar, né, não só esperar os jornalistas, mas a gente mesmo pegar no pesado e ir lá e pautar, na verdade, essas questões tão importantes, né? Então, Mariana, o que você poderia comentar sobre esse comentário de Célia? Eu super concordo, vocês sabem que eu tenho um pezinho lá na comunicação, né? Eu acho que eu sou meio bióloga, meio comunicóloga, mas eu acho que a gente precisa muito se comunicar. E, na verdade, todo esse movimento que a gente tem, que a gente está combatendo, né, do anticientificismo, do obscurantismo, né, do combate a fake news, ela tem uma raiz nesse distanciamento que a gente tem, enquanto cientista, com a sociedade. Então, enquanto a gente está falando para os nossos pares, enquanto a gente está só discutindo os nossos achados nos congressos, enquanto a gente está publicando nos nossos artigos Qualis A1,
a sociedade ela não tem esse retorno do que a gente está fazendo, né? Então, como a Silvia falou, os trabalhos, desculpa, de extensão são muito importantes, né? Essa troca que a gente tem com a sociedade, a divulgação científica é extremamente importante para mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, para que a sociedade recupere a confiança na ciência, para que a sociedade entenda, né, o que é fazer ciência. E eu acho que buscar os jornalistas é fundamental. É fundamental. A gente não pode ficar nos nossos laboratórios esperando o jornalista ligar e querer saber. A gente também tem que ir atrás. E uma coisa que eu falo muito com os colegas, o jornalista ligou, porque às vezes o jornalista te liga às 10 horas da noite, porque precisa fechar uma matéria. Fala com ele, fale com ele. Assim, não espere marcar uma reunião, porque realmente as pautas elas são urgentes. Então, a gente precisa travar essa relação melhor. A gente precisa, é claro, tentar facilitar a forma com que a gente fala, a forma com que a gente traz os nossos achados, né? Traduzir esses nossos resultados numa linguagem mais possível, mas a gente precisa conversar com os jornalistas e a gente precisa estar aberto para os jornalistas. Mas eu acho que um ponto que Célia colocou que é muito importante, que é a assessoria de imprensa, que a gente precisa investir na assessoria de imprensa das universidades. A gente precisa ter realmente um núcleo, né, que faça essa ponte entre os cientistas com os jornalistas, porque também é muito difícil, né? Eu acho que até na mesa redonda anterior estavam discutindo isso, né? De como comunicar isso. Tereza estava falando. Às vezes é difícil, não dá tempo, gente. Você tem, né? Você tem aula para dar, você tem pesquisa para fazer, você tem projeto de extensão, você tem um monte de coisa e às vezes você não tem tempo para correr atrás do jornalista para falar o que você achou. Às vezes você não tem jeito, né? Eu não sei traduzir às vezes o que eu faço. Eu preciso de alguém para fazer essa ponte. Então, a assessoria de imprensa das universidades ela é fundamental para a gente também levar o que a gente está fazendo para a sociedade. Muito obrigado. Acho que realmente provocou bem o comentário de Célia, né? Silvia, eu tenho uma pergunta em relação à saúde mental, tá? Então, num artigo de revisão publicado em 2016, então, como a Mariana falou no começo da fala dela, né? Assim, a gente não é um caso isolado do Brasil, né? É um acidente a mais na história da humanidade que vem sendo contabilizado há muito tempo atrás, né? Então, o grande marco foi em 1989, né? Com Exxon Valdez. E o último grande, né, o maior de todos, foi realmente o Deepwater Horizon no Golfo do México, com 680 mil toneladas. Imagina a desgraça, né? E aí, o que é muito interessante nesse artigo de revisão publicado em 2016, que, na verdade, é sobre os impactos na saúde humana, tá? Esse artigo publicado pelos colegas Lafon e colaboradores de 2016. Depois eu passo para vocês a referência, tá? E aí tem uma tabela bem grande, e aí eu queria saber, na verdade, é uma curiosidade minha, na verdade, talvez do público que esteja vendo aqui a mesa, em relação às evidências, né? Será que a gente já tem alguma evidência? Por exemplo, uma evidência que me saltou aos olhos em um dos artigos da revisão, 2009, falando sobre o desastre na Coreia, tá? Que foi em 2000, deixa eu ver aqui, em 2007, tá? Na Coreia, exatamente. Foram 10 mil toneladas de óleo cru derramados e aí tem esses dados já de coleta de dados, certo? Então, eles falam que quando comparados com grupos não expostos ao óleo, tá? As pessoas expostas, a população exposta, tinha 6,7 vezes, 6,5 vezes mais, digamos, propensão a serem pessoas estressadas e 9,4 a 9,7 vezes, na verdade, propensão de ficarem deprimidas, na verdade. Então, vocês da Federal, assim, do laboratório, né, ou do Departamento de Psicologia, ou se você já sabe, já circula, né, no meio, né, da saúde, já evidências desse impacto na psicologia ambiental, digamos assim, você já tem alguma pista sobre isso? Veja só, Felipe, sim, esse dado existe. Aquilo que eu estava falando a respeito do Terence Lee, que na década já de 70, 80, ele já discutia a questão do estresse ambiental crônico.
estabelecida em comportamentos como esses, de estresse agudo, pânico, a depressão e uma série de outros sintomas, efetivamente existem, mas não têm sido suficientemente trabalhados aqui. Aqui em Recife, a gente não tem um núcleo de psicologia ambiental. A disciplina de psicologia ambiental está nascendo agora, a gente está trabalhando numa disciplina em modalidade remota, que a gente chama de psicologia ambiental e isolamento social, para discutir o que a gente está vivendo nesse momento hoje. No Brasil, existem alguns grupos importantes que trabalham com a psicologia ambiental, e aquele endereço da ABRAPA, Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, que eu passei para vocês, é importante. Então, a gente tem um número bem significativo na Universidade de Brasília. Foi lá que eu conheci a psicologia ambiental, gerida pelo professor Hartmut Winter, que veio da Alemanha e trouxe a psicologia ambiental para o Brasil. Na UFRN, a gente tem um grupo bem importante, liderado pelo professor José Pinheiro, que também trabalha muito com as questões do lixo e tudo mais. Na Universidade de São Paulo, a gente tem pessoas bem significativas que estão trabalhando nesse campo, em Sergipe, mas aqui em Recife não. Então, o que existe no Departamento de Psicologia é um atendimento regular na clínica de psicologia, por exemplo, a episódios de estresse, de depressão e de tudo mais, mas não especificamente voltados a questões ligadas a aspectos ambientais, como a desastres como esses. É um espaço vazio que ainda precisamos preencher. Então, a gente precisa construir esse lugar. Eu acho que parte do fato de eu estar querendo poder estar aqui com vocês é para dizer isso também. A psicologia ambiental tem um papel importante, significativo na construção da compreensão das consequências de episódios como esses de derramamento de óleo na saúde mental das pessoas envolvidas primária, secundária e terciariamente, por exemplo, nesses eventos. Acho que é isso. Então, retomando um pouco obrigado, Silvia, realmente é bem informativo o que você falou, né? Esses grupos de pesquisa que estão surgindo, né? Eu imagino que, eu gostaria de saber só mais uma coisa, não sei se você responderia rapidinho, se o curso, na verdade, os cursos de psicologia deveriam se preparar para isso, por exemplo, células de crise, né? Então, seria realmente, como você falou, se já existe esse caminho, né? esse desenvolvimento de disciplinas específicas que vão nessa área, né? Os profissionais no futuro já estejam bem preparados para isso, né? Existem disciplinas que vão trabalhar com ações em crise, intervenção em desastres. Então, a gente tem profissionais bons já se formando nessa perspectiva. Mas a minha preocupação diz respeito a esses marcadores de desastres ambientais mesmo, de tragédias anunciadas, de marcadores da significação de nós sermos quem somos em função da nossa relação com o ambiente. Então, a partir dessa contingência, dessa compreensão, a gente pode construir intervenções mais significativas. Mas sim, existem profissionais sendo formados, bem formados, capazes de atender em desastre e em crise. Obrigado. Oi, Felipe, eu entrei aqui para dar uma palavrinha. Eu ia passar a palavra para você, aproveitar que a Paula Loureiro entrou, passar a palavra para ela, provavelmente ela tem alguma colocação muito interessante para participar aqui. Primeiro eu queria parabenizar, a mesa foi ótima, entendeu? Mariana, esse estilo também de apresentação é ótimo, que é só no debate, né? É muito bom. E Silvia também, foi um prazer lhe conhecer agora, viu, Silvia? Muita admiração, né, pelo trabalho do pessoal de psicologia da UFPR. Mas eu queria levantar dois tópicos aqui, que foi muito falado, já foi falado na mesa anterior, a questão da informação. Então, eu me lembro que eu era exatamente a assessora lá de ensino e pesquisa no EMOP, e a gente tinha uma série de linhas de pesquisa, e tínhamos isso que Mariana falou, a gente tinha uma linha direta, entende? No Jornal do Comércio, com jornalistas que tinham admiração pela instituição, não era institucional, e nós publicávamos em 95 sobre HTLV, sobre os novos vírus, páginas inteiras. Chegamos a fazer um evento sobre jornalismo científico, que foi até lá na Fundação Joaquim Nabuco. Aquilo foi uma revolução para a gente, entendeu? Onde participaram muitos jornalistas, foi uma coisa ótima. Agora, veja, isso é uma coisa de 25 anos atrás, entende? E, de novo, né, coisas que a gente plantou no passado, mas que não continuam, né? Hoje,
a UPE, ela não consegue ter esse veículo de divulgação das coisas, né? Só a gente parar o conteúdo jornalístico científico que foi apresentado ontem e hoje nesse simpósio, que vai ser apresentado amanhã, já é uma coisa incrível. Mas, olha, eu só ouvi, ao longo mesmo, desde quando começou o simpósio, outra coisa, uma pessoa falou a importância de um evento como esse, que foi o professor Edgar Moria. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a aula dele. Ele é uma pessoa fantástica. Ele disse eventos locais e regionais é que são importantes, porque o que se publica no Lancet, o que se publica no England, a população científica, né, que está em formação não lê, porque não tem nem acesso. Então, também eu gostaria de dizer que este é o veículo, e nós optamos por ter vocês, porque a gente não pôde exatamente esquecer o problema. Não é porque está aí o Covid que a gente vai esquecer o petróleo, né? Então, eu só queria dar essa fechada e agradecer muito a Felipe, né, que se empenhou, Silvia, desculpe ter sido tão de última hora, né, mas é que a gente tinha planejado lá uma coisa presencial, de repente foi e como diz, né, às vezes as pessoas estão me perguntando, Paula, você está viva? Porque hoje a gente não sabe se desaparece, né? Eu desapareci um pouco das redes sociais para organizar, e tem gente perguntando, Paula, eu queria ouvir tua voz, tu está viva? Ou o que foi que houve? Eu disse, trabalhando. Tá bom, muito obrigada, viu, gente? Vou sair aqui para vocês fecharem a mesa. Tá, então eu queria passar a palavra final para você, Mariana, e para você, Silvia, para vocês falarem a mensagem final. Acho que primeiro Mariana poderia falar, e depois Silvia, e a gente encerra, né? Eu queria agradecer novamente a Paula Loureiro, que esteve presente agora, né? Falou com a gente, se empenhou para a montagem dessa mesa, né? E, bom, passar a palavra para vocês duas para encerrar essa mesa. Joia, obrigada, adorei nossa conversa, adorei esse debate. Eu queria só deixar, né, como recado, como reflexão, um pouco do que eu falei nesse início, que esse problema não acabou e que a gente não pode substituir uma tragédia por outra, né? A gente tem que pensar, a gente tem que encarar esses problemas, a gente tem que saber do nosso poder enquanto sociedade, do nosso poder enquanto população. O que a gente pode fazer a respeito, com quem que a gente deve falar, como que a gente deve pressionar as autoridades, como a gente deve solicitar, né, e propor soluções. Então, é muito importante a gente lembrar, por isso que eu achei muito legal trazer esse assunto, né, 1 ano depois, isso é um marco, né, ou seja, nesse momento que foi, né, que a gente tem 1 ano do acidente, foram trazidos vários debates, várias discussões, foram levantadas muitas questões. E está pitando aqui. Os pesquisadores estão trabalhando incessantemente nos seus projetos, apesar de não ter os recursos prometidos, né, os recursos, né, recebidos, né, nos editais. Então, a gente não recebeu ainda todos os recursos, estamos trabalhando do jeito que dá, no meio da pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha esse foco e continue trabalhando e continue pressionando as autoridades em todas as situações, seja no óleo, seja na Covid, seja no Pantanal, seja na Amazônia. Então, a gente tem que estar de olho e cuidando, né, da gente, das pessoas, do ambiente, tudo junto. É isso. Silvia, uma palavrinha final. Uma palavrinha final, vou dizer 3 palavrinhas. Obrigada, e vamos manter um diálogo. A mensagem que eu quero deixar é diálogo entre as ciências. A gente precisa dar conta de se aproximar. Os campos do saber não são separados. E aí eu repito o que diz Edgar Morin, que as aprendizagens precisam acontecer em rede e que nós precisamos compartilhar conhecimentos das diversas áreas, integrá-los e fazer daí uma ciência significativa e acessível, como Mariana disse, à população. A gente precisa saber falar às pessoas simples, de modo que se entenda, sem cientifiquez. A gente pode dar conta de fazer isso, fazendo as aproximações. Eu agradeço muito a possibilidade desse diálogo entre campos diferentes de saber e convido vocês a estar juntos comigo para a gente construir uma possibilidade de psicologia ambiental em Recife. Desde já, Felipe e Mariana, vamos abrir um canal de diálogo para a gente abrir essa porta da psicologia ambiental aqui para Recife também. Muito obrigada, abraço a cada um de vocês.
Que maravilha, estamos maravilhados. Muito obrigada a todos, tá certo? E todas.